Saudações a todos! Nesse vídeo, irei te mostrar a base anatômica funcional para a compreensão do escotoma arqueado no glaucoma, de onde surgiu a expressão degrau nasal. Vou te mostrar ainda algo a mais sobre a disposição dos axônios na camada de fibras nervosas da retina. E no final, você ainda vai descobrir o que a lâmina crivosa tem a ver com a regra Isant. Meus caros, vamos relembrar então a disposição da camada de fibras nervosas da retina no fundo do olho. Essa que é uma das figuras mais importantes na oftalmologia. Vemos aqui que a disposição de fibras que vai diretamente do nervo óptico até a mácula, o feixe papilomacular, tem uma disposição praticamente retilínea das fibras. E na porção temporal ao nervo óptico, ela assume uma disposição mais radial. Já a camada de fibras nervosas que penetra no nervo óptico na região superior e inferior, como nessas linhas escuras, possuem um percurso arqueado e desviam da mácula, vamos dizer assim, atingindo a região temporal à mácula com essa disposição arqueada. Lembre-se que existe uma divisão anatômica e funcional chamada ráfia horizontal, em que as fibras da hemiretina superior não cruzam para a hemiretina inferior. Existe ainda uma outra divisão anatômica e funcional das fibras nervosas, que será muito relevante em neurooftalmologia e que é marcada através dessa linha vertical tracejada que passa por cima da mácula. Eu vou retirar ela, pois o nosso foco hoje será na progressão do escotoma em glaucoma. Então vamos em frente e entender de onde surgiu essa expressão degrau nasal e escotoma arqueado. Então, pessoal, essa progressão do escotoma no glaucoma de forma arqueada foi observada de maneira empírica. Pacientes iam piorando e fomos percebendo como o escotoma, como a depressão no campo visual acontecia. Mas qual era a explicação anatômica, funcional para isso? Aqui eu vou deixar apenas a hemiretina superior, com a disposição da camada de fibras nervosas temporal, para facilitar a ilustração. Os cientistas, no caso eram oftalmologistas, pegaram uma espécie de corante do rabanete, aquele vegetal que nós temos, e em modelos animais, eles injetaram essa substância bem na região periférica do nervo óptico, como está demonstrado na figura. Eles enuclearam o olho e colocaram toda a retina para uma análise histológica. Como sabemos, os axônios que compõem o nervo óptico são a continuação dos corpos celulares que estão na camada de células ganglionares da retina. E ainda sabemos que existe um fluxo axoplasmático ao longo de toda essa estrutura do axônio, com troca de substâncias. Então eles pensaram, vamos injetar um corante nessa região do nervo óptico e ver para onde que ela foi distribuída na camada de fibras nervosas através de uma análise histológica. E assim perceberam que os axônios que estavam com o corante estavam localizados nessa região, bastante temporal à mácula e acompanhando a disposição de camada de fibras nervosas, de forma arqueada. Da mesma maneira, eles repetiram o teste, injetando agora o contraste em uma região um pouco mais interna do nervo óptico, não tão na periferia, como demonstrado na figura. Após a análise histológica, eles perceberam que o corante se distribuía nessa região intermediária, mais próxima à mácula, mas ainda em uma forma arqueada. E por fim, eles injetaram o corante na região mais interna do nervo óptico e perceberam que os axônios que possuíam o corante estavam nessa região próxima à mácula, próxima ao feixe papilomacular, mas os contornando. Então vamos acompanhar o raciocínio. Pessoal, nós temos cerca de 5 a 6 milhões de cones, cerca de 100 a 120 milhões de bastonetes, que dá cerca de mais de 100 milhões de fotorreceptores. No nervo óptico, nós temos cerca de 1,2 milhão de axônios,
Então existe essa reorganização das células na via visual com um agrupamento celular a fim de levar o impulso elétrico para as vias ópticas posteriores. Com esse estudo, foi possível concluir que existe uma certa correspondência retinotópica entre os axônios e sua posição no nervo óptico e a sua distribuição do seu prolongamento através da retina. Isso vai nos ajudar grandemente a fazer aquela correlação estrutura, função e até mesmo estrutura para avaliar progressão ou até mesmo diagnóstico em glaucoma. Existe um algo a mais ainda sobre isso que eu vou te mostrar com esse OCT, que inclui o nervo óptico e a mácula. Eu vou ressaltar o nervo óptico e o prolongamento da camada de fibras nervosas, claro que não está em proporção. Lembremos que na mácula nós perdemos as camadas internas da retina, então na verdade não existe essa descontinuação, como parece na figura. Imagine que a gente está passando por fora da mácula e a camada de fibras nervosas está tendo uma continuidade, mas em volta da mácula e não por sobre ela. Agora vamos representar os axônios que penetram no nervo óptico. Nesse corte especificamente nós estamos passando pela mácula, então estamos vendo um corte horizontal, talvez ali próximo da ráfia horizontal. Então essa é a disposição dos axônios penetrando no nervo óptico. E existe uma teoria a respeito da profundidade e da localização desses axônios. Observe aqui comigo. Aqueles axônios mais temporais, bem distantes da mácula, penetram no nervo óptico em uma região mais posterior, mais externa. Aqueles axônios das regiões intermediárias, eles podem estar temporais à mácula também. Lembre-se, nós não estamos falando aqui do feixe papilomacular. É uma região fora da mácula. Eu coloquei essa representação para te mostrar que esse axônio está mais próximo do nervo óptico. E observe que o trajeto dele é mais superficial em comparação àquele axônio que vem de uma região mais temporal, mais distante do nervo óptico. E aquele axônio mais próximo ainda, bem próximo da periferia do nervo óptico, ele assume uma posição mais superficial no momento de penetrar no nervo óptico, fechando esse raciocínio para nós sobre a distribuição retinotópica e em profundidade dos axônios da camada de fibras nervosas que irão compor o nervo óptico. Legal demais, né? Então, meus caros, vamos adiante entender de onde surgiu essa expressão degrau nasal, que é uma das lesões mais características no início do glaucoma. E como esse degrau nasal irá evoluir para um escotoma arqueado em direção ao nervo óptico. Aqui temos uma retinografia do olho esquerdo e um campo visual do olho esquerdo. Reparem na posição do ponto cego na campimetria visual. O nosso nervo óptico está na nossa retina nasal e, portanto, enxerga o campo temporal. Por isso que sempre localizamos o ponto cego no campo temporal. Vamos colocar a camada de fibras nervosas da retina e entender de onde surgiu essa expressão, degrau nasal. Lembre-se de todo o conteúdo que vimos até agora. Imagine que você teve uma lesão que comprometeu essa região da camada de fibras nervosas da retina. Nós estamos na região superior temporal. E essa irá enxergar o campo visual inferior e nasal. Vejam no mapa do Pattern Deviation o aspecto que esse escotoma ganha. Devido ao algoritmo testar ponto a ponto do campo visual, temos um aspecto em degraus. Observe agora a escala de cinza, como também existe uma correspondência. Bom, além de formar esses degraus, o escotoma está na região nasal, de acordo com aquela respondência retinotópica que acabamos de ver. Por isso que chamamos esse escotoma que ocorre frequentemente como o primeiro sinal de glaucoma de degrau nasal. Observe que o paciente
ficou sem tratamento ou o tratamento era insuficiente e houve um dano ainda maior na região mais intermediária e próxima à mácula da camada de fibras nervosas. Observe que aquele aspecto de degrau nasal ainda persiste, principalmente na porção mais nasal, mas ele começa a ficar mais arqueado. Se existe progressão da doença e a camada de fibras nervosas e células ganglionares continua a se deteriorar, esse escotoma arqueado pode ocupar todo o hemicampo inferior. Perceba que nesse caso, como em muitos outros, a região central ainda persiste com melhor sensibilidade, pois aquela região do feixe papilomacular. Então nós temos um escotoma arqueado completo, que parece até com o escotoma altitudinal que vemos em outras neuropatias, como a neuropatia óptica isquêmica anterior. Você percebeu então que existe essa correspondência retinotópica entre a localização dos axônios no nervo óptico e a sua distribuição na camada de fibras nervosas. Mas ainda está se perguntando: por que a primeira lesão que aparece é essa mais temporal, que vai nos dar um degrau nasal? E aqui nós temos uma teoria para explicar isso. Vamos analisar esse nervo óptico e tentar imaginá-lo através de um nível microscópico, apesar de que nesta foto conseguimos visualizar também essas estruturas. Nós podemos visualizar aqui os poros, que são espaços onde grupamentos de axônios, os feixes, irão atravessar a lâmina crivosa, conectando a região intraocular com a região retroocular ou intraorbitária do nervo óptico. Na região superior e inferior do nervo óptico, nós temos uma maior concentração de axônios e de feixe de axônios. Por isso, como você pode ver na foto, nessas regiões, os poros são maiores e temos um menor tecido conectivo entre eles. Perceba a distribuição desses maiores poros na região inferior e superior. E daqui já vamos para um outro conceito, que é: quanto maior a quantidade de axônios, maior o tamanho daquela rima. Através da análise anatômica de diversos casos, percebeu-se que a rima inferior é maior do que a superior, que é maior que a nasal, que é maior que a temporal, justamente por essa quantidade de axônios. E a teoria é que, devido a essa maior quantidade de axônios nessas regiões inferior e superior, com poros maiores e menor tecido conectivo, essas são as regiões de maior propensão à lesão glaucomatosa. Por isso que temos a regra ISANT, onde você deve observar a espessura da rima inferior deve ser maior que a superior, que deverá ser maior que a nasal, que deverá ser maior que a temporal. Pois, relembrando, as regiões inferiores e superiores estão mais propensas ao dano glaucomatoso, devido a maiores poros e menor tecido conectivo. Se você gostou da aula e quer algo a mais sobre o glaucoma, eu tenho uma aula explicando sobre o mecanismo de morte celular do axônio nessa doença. Até a próxima e um abraço.